três folhetos embrionários, o ecto, o endo e o mesoderma, e o celoma, que é a cavidade geral do embrião, estará entre as paredes do mesoderma. É o caso dos artrópodes, dos anelídeos e nós, os próprios cordados. Bem, vamos ver agora o desenvolvimento dos mamíferos, que basicamente funciona como todos os cordados. A única diferença é que o ovo, por ter pouco vitelo, ele realmente não vai precisar, porque nós ganhamos uma estrutura chamada de placenta. Mas os mamíferos também não apareceram do nada, eles evoluíram de animais ovíparos. Então existem três classificações para os mamíferos. Aqueles que colocam ovos são chamados de prototérios ou monotremados, onde o mamífero coloca ovo, exatamente igual a um réptil. E hoje nós só temos exemplos na Austrália, é o caso do ornitorrinco. O segundo são os metatérios ou marsupiais, onde a placenta ela é primitiva. Então o animal vai terminar o seu desenvolvimento na marsúpia, que é aquela bolsa, canguru, gambá. E o terceiro tipo são os eutérios, aqueles mamíferos onde a placenta é madura, direitinha, e o animal vai terminar todo o seu desenvolvimento dentro da cavidade uterina, já nascendo pronto para sobreviver no meio ambiente. Vamos acompanhar o desenvolvimento humano. Após o processo de fecundação, inicia-se a clivagem. Lembra que o espermatozoide, para poder fecundar o gameta, ele tem que atravessar uma coroa de células, chamada de corona radiata, que protege o gameta feminino. Então, imaginemos que aqui esteja a corona radiata. Então, o espermatozoide entrou, fecundou o gameta e começa o processo de segmentação. 1, 2, 4, 8, 16, 32, até atingirmos a fase de mórula. Então, nós vamos observar que a mórula fica dentro da corona radiata. E isso vai percorrer toda a tuba uterina, até chegar à cavidade uterina. Por quê? Porque durante esse processo, esta mórula vai se transformar em blastocisto. O blastocisto é semelhante à blástula. Porém, o que era blastoderma, no blastocisto, denomina-se de trofoblasto. E o trofoblasto é o que vai dar origem à placenta, quando o embrião chegar ao útero. Se não houvesse esta proteção, ele poderia se implantar diretamente na tuba uterina. Então isso vai caminhar pela tuba até chegar no útero. Quando chega no útero, a blástula já está formada, quer dizer, o blastocisto vai sair, a corona radiata será eliminada e o blastocisto, então, vai se incistar na parede uterina. Vamos observar o processo de incistamento do blastocisto na parede uterina. Quando o blastocisto chega à cavidade uterina, a região do trofoblasto, que é essa região daqui, ela emite enzimas proteolíticas que cavam um buraco na parede uterina, um buraco no endométrio. E ele penetra no endométrio. O endométrio, então, cicatriza por cima dele, deixando a parte interna do útero isolada do nosso embrião. A estrutura, então, do trofoblasto vai começar a enraizar para dentro da parede, que foi comida pelas enzimas liberadas pelo trofoblasto. Nessa destruição das paredes, os vasos sanguíneos se rompem e, com isso, formam uma verdadeira lagoa de sangue, aonde as vilosidades coriônicas, que são as expansões da estrutura do trofoblasto, vão ficar mergulhadas. Toda essa região daqui, as vilosidades, mais toda essa massa que se forma da parede uterina, é que vai dar origem à placenta. Essa regiãozinha daqui é o chamado embrioblasto, que é o que vai dar origem ao embrião. Esta cavidade aqui é a cavidade viterínica, que vai desaparecer após a formação do cordão umbilical, e essa região daqui é a bolsa amniótica, que vai envolver todo o embrião. À medida que o embrião se forma, essa bolsa aqui se expande e vai envolvê-lo, deixando ele então mergulhado no líquido amniótico. Dessa maneira, ocorre a troca entre a vascularização materna e a vascularização fetal.
Lembre-se, não há mistura entre o sangue materno e o sangue fetal. Ocorre difusão. E a partir daí, o embrião vai terminar o seu desenvolvimento nas próximas 40 semanas, que é o tempo relativo da gravidez humana. Terminado esse desenvolvimento, o útero vai entrar em contrações para provocar o trabalho de parto. Após a 4ª semana de gestação, o embrião já possui 5 milímetros de comprimento. Após o 2º mês, a organogênese praticamente terminou e o embrião mede 2,5 centímetros. Ao final do 3º mês, o embrião já está basicamente todo formado, iniciando-se então seu crescimento e o final de desenvolvimento até o parto. Neste momento, o embrião já é um feto. E aí, gostaram do nosso pequeno desenvolvimento embrionário até atingirmos o feto e posteriormente o nascimento? Bem, vamos ver uma entrevista a respeito de gêmeos. Vamos a ela. Você tem caso de gêmeos na sua família? Não, Não. não, Conhece alguma família, tem amigos gêmeos? não, Não. não. Mas olha só, você já ouviu falar naqueles casos em que os irmãos são gêmeos, mas não são parecidos fisicamente? Aham, Sabe me explicar o que ocasionaria isso? não, Não não sabe? sei. Conhece gêmeos que não são parecidos fisicamente? Já. Sabe me explicar o que seria isso? A genética, né? Você já ouviu falar naqueles casos de irmãos gêmeos que não são parecidos fisicamente? Já ouvi falar. Inclusive eu conheço pessoas assim, né? Conheço. Sabe me dizer cientificamente o que ocasionaria isso? É uma coisa genética, né? Vamos ver agora a formação dos gêmeos. Os gêmeos podem ser de dois tipos: os dizigóticos ou fraternos e os monozigóticos ou univitelínicos. Os gêmeos dizigóticos são formados por 2 óvulos, 2 espermatozoides. Isso porque houve uma ovulação múltipla. 2 óvulos, 2 fecundações. Automaticamente, nós vamos ter 2 segmentações. Vamos continuar o processo do desenvolvimento embrionário até atingir a formação de 2 mórulas. Consequentemente, 2 blastocistos, 2 embriões. Ou seja, eu tenho 2 embriões que podem ser de mesmo sexo ou de sexos diferentes, visto que eles foram originários de espermatozoides diferentes. Quando o gêmeo é monozigótico ou univitelínico, ele parte de um espermatozoide e um óvulo. Então, observe, eu tenho a fecundação, começa o processo de segmentação, e aí eu tenho o desenvolvimento embrionário até a formação da mórula. A mórula pode rachar durante o seu processo. Eu tenho 2 mórulas, consequentemente terei 2 blastocistos, 2 implantações, 2 embriões. Só que agora esses embriões aqui terão o mesmo sexo. Por quê? Porque nasceram do mesmo espermatozoide, do mesmo processo de fecundação. Como são 2 mórulas, como ocorrerá 2 implantações, você tem a formação de 2 placentas. Pode acontecer também do embrião ser originário de um espermatozoide, ele faz o desenvolvimento, forma uma mórula só, e quando ele chega no blastocisto, quem racha é o embrioblasto. Neste caso, eu vou ter 2 embriões, mesmo sexo, só que ao invés de eu ter 2 placentas, eu passo a ter apenas uma placenta, porque o trofoblasto é único. Quem rachou foi o embrioblasto. E às vezes ele não racha totalmente, ele racha parcialmente, provocando o aparecimento do que nós chamamos de gêmeos chipófagos, popularmente conhecido como gêmeos siameses, que são aqueles que nascem grudados com alguma parte do corpo. Eu sugeriria que você olhasse os tipos de ovos, a forma de segmentar devido ao posicionamento do vitelo. Escolhesse um, olhasse todo o desenvolvimento embrionário. Pegue um ovo oligolesto, faça a sequência embrionária de desenvolvimento até a formação dos 3 folhetos. Olhe o que cada folheto desse vai originar. Estude os anexos embrionários. Pesquise o nosso desenvolvimento. Veja o que acontece.
Observe a formação de gêmeos. Procure saber se existe alguma informação genética a respeito dessa formação de gêmeos. Aqueles casos em que as famílias têm mais predisposição do que a outra. Veja o nosso desenvolvimento, até porque é interessante ver como a gente nasce. Bons estudos. Na aula de hoje falamos sobre embriologia. Vimos o desenvolvimento embrionário, partimos dos tipos de ovos e os tipos de segmentação. Vimos a formação da mórula, da gástula, da blástula e da neurulação. Vimos as origens da organogênese a partir dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o endoderma, o mesoderma. Observamos os anexos embrionários. Vimos o desenvolvimento dos mamíferos e observamos também o desenvolvimento do homem, desde o processo de nidação, da implantação, até a formação de gêmeos. Bons estudos! Embriologia é um processo difícil do aluno visualizar, principalmente quando se trabalha com superfícies planas. Eu acho que a melhor maneira de se ensinar embriologia é tentar criar modelos para que ele possa raciocinar a nível tridimensional. Então, eu sempre tive muita dificuldade para fazer com que o aluno imaginasse uma estrutura tridimensional, mecanismos de invaginação. Então, a utilização de bolas, bola de encher, bolinha, torna a coisa mais fácil. E, claro, as figuras visualizam o aluno, ele consegue perceber melhor todo o processo de formação embrionária, seja de um cordado normal, seja do